Ana Silva, de 28 anos, acordou às 5 da manhã como sempre fazia nos últimos 7 anos. O despertador tocou no pequeno apartamento de um quarto no centro de São Paulo, onde ela morava sozinha desde que se mudou do interior para perseguir seu sonho de se tornar chefe de cozinha. Mas a realidade era bem diferente dos seus planos iniciais. Vestiu o uniforme preto e branco que conhecia tão bem, a blusa branca sempre impecável, a saia preta na altura do joelho, o avental amarrado na cintura. No espelho do banheiro, amarrou os cabelos castanhos em um coque bem feito e aplicou apenas um pouco de gloss nos lábios. Não era vaidade, era profissionalismo. No restaurante Palazzo, onde trabalhava como garçonete há 4 anos, a apresentação era fundamental. O trajeto de ônibus até o trabalho durava 45 minutos, tempo que Ana aproveitava para estudar receitas no celular ou ler sobre técnicas culinárias em livros usados que comprava em sebos. Seus colegas de trabalho não entendiam por que ela se interessava tanto por culinária sendo apenas uma garçonete, mas Ana nunca desistiu do seu objetivo. No Palazzo, um restaurante italiano de médio porte na região da Vila Madalena, Ana era conhecida pela dedicação e pelo conhecimento impressionante sobre os pratos do cardápio. Ela conseguia descrever cada ingrediente, cada método de preparo, cada origem das receitas com uma paixão que surpreendia os clientes. Muitos chegavam a perguntar se ela era chefe do restaurante. Ana, você estudou gastronomia? Perguntou Dona Helena, uma cliente regular que sempre pedia suas recomendações. Não, Dona Helena. Aprendi tudo sozinha, estudando e praticando em casa. Um dia ainda vou fazer um curso profissional. Ana sorriu, servindo o prato de risoto de funghi porcini que a senhora havia pedido baseada em sua sugestão. O que Dona Helena e os outros clientes não sabiam era que Ana passava todas as suas folgas experimentando receitas na pequena cozinha do seu apartamento. Ela economizava cada centavo para comprar ingredientes de qualidade e testava técnicas que aprendia em vídeos do YouTube e livros de culinária. Seu Instagram pessoal, que tinha apenas 200 seguidores, era repleto de fotos dos pratos que preparava em casa. Na cozinha do Palazzo, Ana observava tudo. Durante os intervalos, quando o movimento diminuía, ela conversava com os cozinheiros, fazia perguntas sobre técnicas e absorvia cada detalhe do funcionamento profissional de uma cozinha. O chefe Mário, um italiano de 60 anos que comandava o restaurante, inicialmente relutou em compartilhar seus conhecimentos com uma garçonete, mas acabou se impressionando com a sede de conhecimento da jovem. Ana, você tem talento natural. Já pensou em participar de algum concurso de culinária? Sugeriu Mário certa tarde, depois de provar um molho que ela havia preparado experimentalmente durante seu horário de almoço. Foi então que Ana soube do grande desafio culinário do Brasil, um concurso nacional que seria realizado em São Paulo, com chefes renomados de todo o país. As inscrições estavam abertas para qualquer pessoa maior de 18 anos, independente de formação. O prêmio era tentador, R$100 mil em dinheiro, um curso completo de gastronomia em uma escola francesa e a oportunidade de trabalhar em um dos melhores restaurantes do país. Ana olhou para o formulário de inscrição no site do concurso centenas de vezes antes de tomar coragem para preenchê-lo. Nome: Ana Silva. Idade: 28 anos. Profissão atual: garçonete. Experiência culinária: autodidata, 7 anos de estudo independente e prática caseira. Quando apertou o botão enviar, seu coração disparou. Em 48 horas, recebeu um e-mail de confirmação. Ela estava entre os 50 selecionados para participar da primeira fase do concurso, que aconteceria no estúdio da emissora de televisão que produzia o programa. O dia da gravação chegou mais rápido do que Ana esperava. Ela acordou às 4 da manhã, nervosa como nunca havia estado na vida. Escolheu uma roupa simples mas arrumada, calça jeans escura, blusa branca de algodão e tênis confortável. Não tinha dinheiro para comprar roupas de chefe profissionais como imaginava que os outros participantes usariam. No estúdio, localizado na zona sul de São Paulo, Ana se sentiu ainda menor. O local era imenso, com cozinhas profissionais equipadas com todos os utensílios imagináveis, câmeras por todos os lados e uma produção gigantesca movimentando-se constantemente. Mas o que mais a intimidou foram os outros participantes. Dos 50 selecionados, a maioria eram chefes já estabelecidos, donos de restaurantes ou formados em gastronomia pelas melhores escolas do país. Eles chegaram vestindo uniformes impecáveis, portando malas de facas profissionais e conversando sobre técnicas sofisticadas e ingredientes caros que Ana conhecia apenas de nome. "Quem é essa aí?", murmurou Ricardo Monteiro, chefe de um restaurante estrelado em São Paulo, apontando discretamente para Ana. "Parece que veio direto do trabalho de garçonete." Os comentários não passaram despercebidos. Ana ouviu risadas abafadas quando se apresentou durante a dinâmica inicial. Quando disse que trabalhava como garçonete,
Viu olhares de superioridade e alguns participantes trocando expressões de desdém. Garconete. E o que uma garçonete está fazendo aqui? Perguntou Beatriz Carvalho, uma chefe que tinha acabado de abrir seu segundo restaurante em São Paulo. Não é por mal, querida, mas isso aqui é para profissionais sérios. O regulamento permite a participação de qualquer pessoa, respondeu Ana, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. E eu estudo culinária há muitos anos. Estudar no YouTube não conta como experiência profissional, riu Diego Fernandes, um chefe que havia participado de vários programas de televisão. Mas vai ser interessante ver o que você consegue fazer. O apresentador do programa, Gustavo Mendes, um chefe famoso nacionalmente, explicou as regras da primeira etapa. 50 participantes seriam reduzidos a 20 após uma prova, onde deveriam preparar um prato que representasse sua identidade culinária. Eles teriam 2 horas e acesso a uma despensa completa com ingredientes de alta qualidade. Ana caminhou pela despensa, observando ingredientes que custavam o equivalente ao seu salário mensal. Cogumelos importados, carnes nobres, especiarias raras, vinos caros para deglacar. Por um momento, sentiu-se perdida. Como competir com pessoas que trabalhavam com esses ingredientes diariamente? Mas então lembrou-se da sua essência. Ana decidiu preparar um prato que a representasse verdadeiramente. Nhoque de batata doce com molho de gorgonzola e nozes, finalizado com azeite trufado e folhas de manjericão fresco. Era uma receita que havia desenvolvido em casa, combinando a técnica italiana que aprenderá observando o chefe Mário com ingredientes acessíveis que sabia trabalhar muito bem. Enquanto preparava a massa do nhoque, Ana percebia os olhares dos outros participantes. Ricardo Monteiro fazia um prato extremamente elaborado com pato confitado, espuma de laranja e redução de vinho do Porto. Beatriz Carvalho preparava um robalo com crosta de castanhas e molho Beurre Blanc. Diego Fernandes trabalhava em um prato que parecia saído de um restaurante molecular. Nhoque, comentou uma participante próxima à bancada de Ana. Que clássico! E simples. As 2 horas pareceram passar em 5 minutos. Ana terminou seu prato no último segundo, organizando cuidadosamente as porções nos pratos que seriam levados aos jurados. Seu nhoque tinha uma cor dourada linda, o molho cremoso cobria perfeitamente a massa artesanal, e o aroma que subia do prato era irresistível. A avaliação foi tensa. Os jurados, 3 chefes renomados que Ana conhecia apenas da televisão, provaram cada prato em silêncio, fazendo anotações. Quando chegaram ao prato de Ana, ela viu uma expressão de surpresa no rosto do jurado principal. Interessante, murmurou ele, provando mais uma garfada. Muito interessante. Os resultados foram anunciados 1 hora depois. Ana estava entre os 20 classificados, junto com Ricardo, Beatriz, Diego e outros chefes experientes. Mas ela notou que alguns participantes com currículos impressionantes haviam sido eliminados. Parabéns aos classificados, disse Gustavo Mendes. Vocês provaram que têm potencial para chegar longe nesta competição. A próxima etapa será ainda mais desafiadora. Nos bastidores, Ana ouviu comentários que a machucaram profundamente. Ela deve ter tido sorte, disse Beatriz para um grupo de participantes. Ou talvez os jurados tenham pena dela. Uma garçonete entre os 20 melhores. Isso é piada, riu Diego. Na próxima etapa, ela não sobrevive. Ana fingiu não ouvir, mas as palavras ecoavam em sua mente. Ela sabia que precisaria provar seu valor a cada etapa, que cada erro seria amplificado e cada acerto questionado. A segunda etapa aconteceu 1 semana depois. O desafio era trabalhar em equipe. Os 20 participantes foram divididos em 4 grupos de 5 pessoas cada, e cada equipe deveria preparar um menu completo para 50 convidados VIP do mundo gastronômico. Ana foi colocada na equipe vermelha, junto com Ricardo Monteiro, Beatriz Carvalho, um chefe jovem chamado Fernando Santos e uma confeiteira experiente chamada Carla Ribeiro. Desde o primeiro momento, Ana percebeu que não seria bem-vinda. Vamos dividir as funções, disse Ricardo, assumindo naturalmente a liderança. Eu fico com o prato principal, Beatriz com a entrada, Carla com a sobremesa, Fernando com os acompanhamentos. Ana, você pode ajudar com a mise en place e lavar a louça. Eu gostaria de participar ativamente do cozimento, disse Ana. Posso preparar uma entrada ou um acompanhamento. Querida, não é por mal, mas isso aqui é responsabilidade demais para alguém sem experiência profissional, respondeu Beatriz. Uma entrada mal feita pode comprometer toda a equipe. Ana aceitou o papel que lhe foi dado, mas observava tudo atentamente. Durante o planejamento, ela sugeriu algumas modificações no menu que poderiam melhorar o resultado final,
mas suas ideias foram sistematicamente ignoradas. Ana, deixa que quem entende resolve, disse Ricardo quando ela sugeriu trocar o acompanhamento de risoto por uma polenta cremosa que harmonizaria melhor com o prato principal. O dia da execução foi tenso. Ana trabalhava incansavelmente, preparando todos os ingredientes, organizando as bancadas, limpando tudo para que os outros pudessem se concentrar no cozimento. Mas ela notava problemas que os outros não percebiam. O molho da entrada de Beatriz estava quebrando por excesso de calor. O risoto de Fernando estava ficando ressecado porque ele não estava adicionando o caldo na temperatura correta. A carne de Ricardo estava cozinhando de forma desigual porque ele não havia deixado atingir a temperatura ambiente antes de levar ao fogo. Beatriz, acho que seu molho está muito quente, Ana tentou alertar. Ana, por favor, eu sei o que estou fazendo, respondeu Beatriz, irritada. Ana viu o desastre se aproximando, mas continuou sendo ignorada. 15 minutos antes de servir, o molho de Beatriz quebrou completamente, o risoto de Fernando virou uma pasta grudenta e a carne de Ricardo estava queimada por fora e crua por dentro. Não é possível, gritou Ricardo. Temos 15 minutos para servir 50 pessoas. Ana tomou uma decisão que mudaria tudo. Sem pedir permissão, ela assumiu o comando. Ricardo, corta a carne em fatias finas e refoga rapidamente na manteiga para terminar o cozimento por dentro, disse, já começando a preparar um novo molho para a entrada. Fernando, adiciona creme de leite quente ao teu risoto e mexe vigorosamente, ainda dá para salvar. Beatriz, me ajuda a terminar esse molho novo. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Então, talvez pela urgência da situação, todos começaram a seguir as instruções de Ana. Em 15 minutos de trabalho frenético, sob a coordenação precisa da garçonete que eles haviam desprezado, a equipe conseguiu servir um menu que, apesar dos problemas, estava apresentável. Os jurados experimentaram todos os pratos em silêncio. A tensão no ar era palpável. Quando chegou a hora da avaliação, Ana estava preparada para o pior. Equipe vermelha, disse o jurado principal. Vocês tiveram problemas evidentes durante a execução, mas conseguiram se recuperar nos minutos finais. Alguém tomou o controle da situação e salvou o serviço. Ana esperava que Ricardo assumisse o crédito, como líderes costumam fazer. Mas, para sua surpresa, Fernando falou primeiro. Foi a Ana, disse ele, olhando diretamente para ela. Ela viu os problemas antes de todos nós e coordenou a recuperação. Beatriz e Ricardo ficaram visivelmente desconfortáveis, mas não negaram. Carla, que havia observado tudo da sua estação de sobremesas, confirmou com um aceno de cabeça. Interessante, disse o jurado, olhando diretamente para Ana. E qual é sua formação mesmo? Sou garçonete, mas estudo culinária há muitos anos de forma autodidata, respondeu Ana, sentindo o rubor subir as bochechas. Os jurados trocaram olhares significativos, mas não fizeram mais comentários. No final da avaliação, a equipe vermelha ficou em segundo lugar, garantindo que todos os 5 membros passassem para a próxima etapa. Nos bastidores, a atmosfera mudou completamente. Os outros participantes começaram a olhar Ana com uma mistura de respeito e curiosidade. Alguns chegaram a cumprimentá-la pela liderança demonstrada. Você se saiu muito bem hoje, disse Carla, aproximando-se de Ana. Onde você aprendeu a gerenciar uma cozinha sob pressão assim? No restaurante onde trabalho, observando e ajudando sempre que posso, respondeu Ana, ainda processando o que havia acontecido. Mas nem todos ficaram impressionados. Ricardo e Beatriz mantiveram uma atitude fria, e Ana ouviu alguns comentários maldosos quando passava pelos corredores. Ela teve sorte de estar numa equipe que se deu mal, murmurou Diego para um grupo. Na próxima não vai ter ninguém para salvar. Uma golondrina não nasce verano, acrescentou Ricardo em espanhol, achando que Ana não entenderia. Uma andorinha só não faz verão. Ana entendia espanhol perfeitamente. Havia estudado o idioma sozinha para poder conversar com alguns cozinheiros latinos do palácio, mas fingiu não ter ouvido. A terceira etapa trouxe um desafio individual que deixou Ana apavorada. Cada participante deveria preparar um menu degustação de 3 pratos para os jurados, usando apenas ingredientes considerados refúgio ou sobras de outros cozimentos. Era uma prova sobre criatividade, sustentabilidade e aproveitamento integral dos alimentos. Ana recebeu uma caixa com ossos de frango, cascas de camarão, talos de brócolis, cascas de batata, queijo meio ressecado e frutas meio passadas. Outros participantes reclamaram alto ao ver seus ingredientes, mas Ana sorriu. Esses eram exatamente os tipos de ingredientes com os quais estava acostumada a trabalhar em casa, onde cada centavo contava.
Enquanto Ricardo reclamava dos ingredientes indignos e Beatriz tentava negociar uma troca com outros participantes, Ana já estava planejando seu menu mentalmente. Entrada: caldo concentrado de ossos de frango com camarão, servido com croutons feitos das cascas de batata temperadas e um quenelle de queijo ressecado hidratado com o próprio caldo. Prato principal: risoto cremoso feito com caldo de ossos e cascas de camarão, incorporando os talos de brócolis refogados e finalizando com queijo derretido. Sobremesa: compota das frutas passadas com especiarias, servida com uma tuile crocante feita com as raspas do queijo desidratado. Em 3 horas de prova, Ana trabalhou com uma precisão e confiança que surpreenderam até ela mesma. Cada movimento era calculado, cada ingrediente aproveitado ao máximo. Ela preparou caldos aromáticos, transformou refugos em elementos gourmet e criou pratos que pareciam ter saído de um restaurante sofisticado. Na bancada ao lado, Ricardo lutava para fazer algo apresentável com seus ingredientes. Mais à frente, Beatriz havia desistido da sobremesa porque não conseguia trabalhar com as frutas passadas que havia recebido. 5 minutos, gritou Gustavo Mendes. Ana finalizou seus pratos com uma calma que contrastava com o desespero ao seu redor. Quando o tempo acabou, ela olhou para suas criações com orgulho. Não eram os pratos mais bonitos do mundo, mas sabiam exatamente o que representavam: aproveitamento inteligente, técnica apurada e muito amor pela culinária. A degustação foi realizada de forma diferente nesta etapa. Cada participante apresentou pessoalmente seus 3 pratos, explicando as técnicas utilizadas e as escolhas feitas. Ana Silva chamou o jurado principal. Nos apresente seu menu. Ana respirou fundo e começou a explicar. Falou sobre o aproveitamento das cascas de camarão para criar umami no caldo, sobre como hidratou o queijo ressecado para dar cremosidade ao risoto, sobre as técnicas de confeitaria que usou para transformar frutas passadas em uma sobremesa elegante. Os 3 jurados provaram cada prato em silêncio. Ana viu expressões de surpresa, depois de aprovação, e finalmente de genuíno prazer enquanto experimentavam sua comida. Impressionante, disse a jurada mulher, uma chefe francesa com 2 restaurantes estrelados. Você transformou refúgio em gastronomia de alto nível. Onde aprendeu essas técnicas de aproveitamento? Na necessidade, respondeu Ana honestamente. Quando se tem pouco dinheiro, aprende-se a não desperdiçar nada. E isso é uma grande qualidade em nossa profissão, disse o 3º jurado. Parabéns! Quando todos os 15 participantes restantes terminaram suas apresentações, veio o momento mais tenso: o anúncio dos 10 finalistas. Ana estava entre eles. Nos bastidores, a tensão entre os participantes aumentou significativamente. Ana não era mais vista como uma curiosidade ou uma sortuda, ela era uma competidora real, e isso incomodava alguns dos chefes experientes. Não consigo acreditar que uma garçonete está entre os 10 melhores, murmurou Beatriz para Diego. Onde vamos parar? Ela deve estar impressionando os jurados com sua história de superação, respondeu Diego. Mas talento de verdade se vê na pressão. E afinal vai mostrar quem realmente merece estar aqui. Ana fingia não ouvir, mas cada comentário a machucava. Ela sabia que, independente do seu desempenho, sempre haveria quem questionasse sua presença ali. A semifinal foi anunciada como o maior desafio até então. Os 10 participantes deveriam cozinhar para 200 convidados em um evento beneficente real, com chefes famosos, críticos gastronômicos e personalidades da mídia. Cada participante seria responsável por preparar 20 porções de um prato autoral que representasse sua visão de alta gastronomia. Ana passou a semana inteira planejando. Decidiu apostar em um prato que contasse sua história: raízes, nhoque de mandioca com molho de carne seca desfiada, queijo coalho grelhado, farofa de castanha de caju e folhas de jambu refogadas. Era Brasil no prato, era sua origem, era técnica francesa aplicada a ingredientes nordestinos. No dia do evento, o nervosismo estava no ar. Ana chegou cedo ao local, um hotel 5 estrelas em São Paulo, e ficou impressionada com a estrutura. Cozinha profissional gigantesca, ingredientes de primeira qualidade e uma equipe de apoio para cada participante. Mas o que mais a impressionou foram os convidados. Através das portas de vidro que separavam a cozinha do salão, ela via rostos conhecidos da televisão, chefes que admirava há anos, críticos cujas opiniões podiam fazer ou quebrar restaurantes. Pessoal, vocês têm 3 horas para preparar suas 20 porções, anunciou Gustavo Mendes. Lembrem-se, estes são os paladares mais exigentes do país. Não há margem para erro. Ana começou preparando sua massa de nhoque com a precisão de uma relojoeira. Cozinhou a mandioca até o ponto perfeito, fez o purê na textura ideal, incorporou os ovos e a farinha na medida exata. Enquanto a massa descansava,
Preparou o molho com carne seca que havia dessalgado na noite anterior. A 2 horas do fim, Ana estava tranquila. Seus nhoques estavam perfeitos, o molho no ponto ideal, o queijo coalho cortado em cubos uniformes esperando para ser grelhado no último minuto. Ela observou os outros participantes e percebeu que alguns estavam em pânico. Ricardo havia escolhido um prato extremamente complexo, cordeiro com 7 acompanhamentos diferentes, e estava claramente perdido na organização. Beatriz tentava fazer uma sobremesa que exigia técnicas de confeitaria que ela não dominava completamente. Faltando 1 hora, aconteceu algo que mudou tudo. Ana estava finalizando sua farofa de castanha quando ouviu um barulho de panela caindo. Olhou para o lado e viu Ricardo no chão, segurando o braço direito e gritando de dor. Ele havia escorregado em uma poça de óleo e caído de forma estranha, aparentemente machucando o pulso. A produção parou o cronômetro enquanto os paramédicos atendiam Ricardo. Ele foi levado para o hospital, deixando suas 20 porções pela metade. O apresentador anunciou que o desafio continuaria com 9 participantes. Ana olhou para a bancada abandonada de Ricardo. Ele havia trabalhado tanto quanto ela, tinha investido tanto esforço quanto qualquer um ali. Ver o sonho de alguém se desfazer por um acidente a deixou genuinamente triste. Que pena, comentou Fernando, que estava na bancada ao lado. Ele estava se saindo bem. É uma pena mesmo, concordou Ana. E então, no impulso que ela mesma não conseguiu explicar depois, tomou uma decisão que definiria não apenas sua participação no concurso, mas toda a sua carreira. Gustavo, chamou Ana, dirigindo-se ao apresentador. Posso fazer uma pergunta? Claro, Ana. O que foi? Se eu conseguir preparar as 20 porções do Ricardo junto com as minhas, ele volta para a final. O estúdio ficou em silêncio total. Os outros participantes pararam de cozinhar e olharam para Ana como se ela tivesse enlouquecido. 40 porções em 1 hora. Era humanamente impossível. Ana, disse Gustavo, isso seria extremamente difícil. E você estaria arriscando sua própria classificação. Eu sei. Mas ele merece a chance. Todos nós merecemos. O apresentador consultou rapidamente os produtores e jurados. Após alguns minutos de discussão, voltou com a resposta. Se você conseguir entregar 40 porções de qualidade aceitável em 1 hora, Ricardo volta para a final junto com os outros classificados. Mas se você não conseguir, estará automaticamente eliminada, mesmo que suas 20 porções estejam perfeitas. Ana não hesitou. Aceito. O que aconteceu na hora seguinte se tornou lenda entre todos que presenciaram. Ana organizou as 2 bancadas com uma eficiência militar, aproveitou todos os preparos que Ricardo havia começado e adaptou sua própria receita para render 40 porções sem perder qualidade. Ela cozinhou 20 quilos de mandioca em 3 panelas simultâneas, preparou 8 litros de molho de carne seca, grelhou 200 cubos de queijo coalho em 2 chapas, refogou 2 quilos de folhas de jambu e torrou 3 quilos de castanha de caju para fazer a farofa. Os outros participantes pararam de cozinhar para assistir. Até os cameramen pareciam hipnotizados pela dança frenética de Ana entre as 2 bancadas. Ela se movia com uma graça e precisão que não pareciam humanas, como se tivesse 4 braços e 2 cérebros. 5 minutos, gritou Gustavo. Ana estava montando os últimos pratos. 40 porções idênticas, cada uma com a apresentação perfeita, cada nhoque no ponto exato, cada elemento do prato na proporção correta. Tempo. Ana ergueu as mãos, ofegante, suada, mas sorrindo. Havia conseguido. 40 porções de raízes esperavam para ser provadas pelos 200 convidados mais exigentes do país. O salão explodiu em aplausos quando souberam o que havia acontecido. Os convidados se levantaram de suas mesas para aplaudir uma garçonete que havia sacrificado sua própria segurança na competição para salvar o sonho de um concorrente. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir: a degustação. Os garçons levaram os 40 pratos para o salão. Ana esperou na cozinha, junto com os outros 8 participantes, pelo veredicto dos convidados. 15 minutos depois, Gustavo Mendes voltou à cozinha com uma expressão que Ana não conseguiu decifrar. Ana Silva, disse ele, o que você fez hoje vai além de culinária. Foi um ato de generosidade e coragem que ninguém aqui vai esquecer. Ana segurou a respiração. E a comida estava absolutamente perfeita. Todas as 40 porções. O alívio que Ana sentiu naquele momento foi indescritível. Ela havia conseguido. Ricardo estaria na final, e ela também. Quando Ricardo voltou do hospital 2 horas depois, com o braço engessado mas um sorriso imenso no rosto, ele procurou Ana imediatamente.
Não acredito que você fez isso por mim, disse ele, com lágrimas nos olhos. Depois de como eu te tratei. Você é uma pessoa melhor do que eu mereço. Todos nós merecemos uma chance justa, respondeu Ana. E você é um chefe talentoso. Esse acidente não deveria acabar com seu sonho. A partir daquele momento, Ana não era mais vista como uma garçonete sortuda que havia chegado longe por acaso. Ela era respeitada por todos, participantes, produção, jurados e convidados, como uma competidora formidável e, mais importante, como uma pessoa de caráter excepcional. A final seria disputada entre 6 participantes: Ana, Ricardo, que competiria mesmo com o braço engessado, Beatriz, Fernando, Carla e um chefe chamado Paulo que havia sido consistente durante toda a competição. O desafio final foi anunciado como o mais difícil de todos. Cada finalista deveria criar um menu completo de 5 pratos que contasse sua história pessoal através da comida. Eles teriam 4 horas, acesso a qualquer ingrediente que desejassem e a ajuda de 2 assistentes escolhidos entre os participantes eliminados. Ana escolheu Fernando e Carla como assistentes, os únicos que a haviam tratado com respeito desde o início. Seu menu foi pensado como uma jornada, da roça à mesa. Entrada: lembrança da infância, caldo de galinha caipira com pastinhas de mandioca e couve refogada, servido em uma caneca desmaltada como sua avó usava. Segundo prato: primeira viagem, muqueca de peixe desconstruída, com pirão de peixe, leite de cocô em espuma e dendê em pelos, representando sua chegada a São Paulo. Prato principal: sonho distante, costelinha suína confitada com polenta cremosa trufada e legumes da horta, simbolizando sua aspiração à alta gastronomia. Quarto prato: realidade dura, sanduíche gourmet de carne de panela com pão caseiro e maionese verde, representando sua vida como garçonete e a comida honesta do dia a dia. Sobremesa: doce esperança, pudim de leite condensado com calda de rapadura e farofa doce de castanha, a prova de que receitas simples podem ser sofisticadas. Enquanto cozinhava, Ana sentia uma paz que não experimentava há meses. Aqueles eram os sabores da sua vida, as receitas que contavam sua história. Não importava se ganhasse ou perdesse, ela estava sendo verdadeira consigo mesma. A 4 bancadas de distância, Ricardo preparava um menu francês clássico com técnicas moleculares. Beatriz apostava em uma fusão ítalo-brasileira sofisticada. Paulo fazia um menu completamente autoral com ingredientes exóticos. 1 hora, gritou Gustavo. Ana estava no tempo certo. Seus caldos estavam encorpados, sua muqueca desconstruída havia ficado melhor do que ela sonhara, a costelinha derretia na boca, o sanduíche gourmet tinha o equilíbrio perfeito entre sofisticação e simplicidade, e seu pudim estava com a textura sedosa que sua avó ensinara. Tempo. Ana olhou para seus 5 pratos alinhados perfeitamente na bancada. Cada um contava um pedaço da sua história, cada sabor carregava uma memória, cada técnica representava anos de estudo e dedicação. Ela havia colocado sua alma naqueles pratos. A degustação final foi diferente de todas as outras. Cada finalista apresentou seu menu pessoalmente para um júri composto por 15 especialistas, chefes estrelados, críticos gastronômicos renomados, proprietários de restaurantes famosos e até alguns participantes de edições anteriores do programa. Ana foi a 4ª a apresentar. Quando chegou sua vez, ela carregou suas 5 criações para a mesa de degustação com as mãos tremendo ligeiramente. Era o momento da verdade. Ana Silva, disse o jurado principal, conte-nos sobre sua jornada culinária através deste menu. Ana respirou fundo e começou a falar. Falou sobre sua infância no interior, sobre os domingos na casa da avó, onde aprendeu que comida é amor. Contou sobre sua chegada a São Paulo, jovem e assustada, experimentando sabores que não conhecia. Explicou como desenvolveu paixão pela alta gastronomia enquanto trabalhava como garçonete, observando, aprendendo, sonhando. Este menu é minha biografia, disse ela, servindo caldo de galinha na caneca esmaltada. Cada prato conta quem eu sou e de onde vim. Os jurados provaram em silêncio religioso. Ana viu expressões de surpresa, depois de prazer, e finalmente de emoção genuína enquanto experimentavam sua comida. Alguns fecharam os olhos para saborear melhor. Outros fizeram anotações detalhadas. O sanduíche é genial, murmurou uma das juradas. Você elevou um prato cotidiano à categoria de alta gastronomia sem perder sua essência. E este pudim, disse outro jurado, está perfeito. A textura, o sabor, a apresentação. É nostalgia transformada em sobremesa. Quando Ana terminou sua apresentação, o silêncio no estúdio era total. Ela voltou para o lugar dos finalistas sentindo que havia dado tudo de si, independente do resultado.
Os outros finalistas apresentaram seus menus com igual dedicação. Ricardo, mesmo com o braço engessado, executou técnicas complexas com impressionante precisão. Beatriz criou combinações ousadas que funcionaram perfeitamente. Paulo surpreendeu com ingredientes que poucos conheciam. Após 3 horas de deliberação, os jurados voltaram ao estúdio. Gustavo Mendes segurava o envelope com o resultado final. Antes de anunciar o vencedor, disse ele, quero falar sobre esta temporada excepcional. Tivemos participantes de altíssimo nível, histórias inspiradoras e uma competição que será lembrada para sempre. Ana sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no estúdio podiam ouvir. O terceiro lugar, continuou Gustavo, ficou com Paulo Henrique, que nos impressionou com sua criatividade e técnica impecável. Paulo subiu ao pódio sob aplausos calorosos. O segundo lugar foi uma decisão muito difícil. A diferença foi mínima, mas o segundo colocado é Ricardo Monteiro. Ricardo abraçou Ana antes de subir ao pódio. Você merece isso, sussurrou no ouvido dela. Você é a melhor de todos nós. Ana não conseguia acreditar. Ela estava entre os 2 primeiros lugares. Depois de meses sendo subestimada, questionada e desprezada, ela havia chegado à final de uma das competições culinárias mais prestigiosas do país. E agora, disse Gustavo, aumentando o suspense, o grande vencedor do grande desafio culinário do Brasil. O silêncio era ensurdecedor. Ana Silva. Por um momento, Ana não conseguiu processar o que havia ouvido. O estúdio explodiu em aplausos, seus colegas finalistas a abraçaram, as câmeras se voltaram para ela, mas ela permaneceu imóvel, em choque. Ana, repetiu Gustavo, você é a grande vencedora. Só então a realidade a atingiu. Ela havia ganhado. A garçonete que chegará ao concurso sendo desprezada por todos havia se sagrado campeã nacional. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando Ana subiu ao pódio para receber o prêmio, Gustavo fez um anúncio inesperado. Ana, antes de entregarmos seu prêmio, temos uma revelação importante a fazer. Ana Olu confusa. Que revelação! Durante toda esta competição, continuou Gustavo, você foi observada não apenas pelos jurados oficiais, mas também por uma jurada secreta que estava infiltrada entre os participantes. O sangue de Ana gelou. Uma jurada secreta. Entre os participantes. Esta jurada secreta é uma das chefes mais respeitadas do país, proprietária de 3 restaurantes estrelados e autora de 5 livros de culinária. Ela estava aqui avaliando não apenas a habilidade culinária dos participantes, mas também o caráter, a ética profissional e a capacidade de trabalhar sob pressão. Ana olhou para os outros finalistas, tentando processar a informação. Quem poderia ser? Ana, disse Gustavo, você demonstrou durante toda a competição não apenas talento culinário excepcional, mas também uma generosidade e um caráter que impressionaram a todos. Seu gesto de ajudar Ricardo na semifinal, mesmo arriscando sua própria classificação, foi o que definiu você como a verdadeira vencedora desta competição. O apresentador fez uma pausa dramática. E agora, gostaria de apresentar nossa jurada secreta. Chefe Isabela Montenegro. Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos subiu ao palco. Ana a reconheceu imediatamente. Era uma das chefes mais famosas do Brasil, dona de restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro e até em Paris. Mas Ana não se lembrava de tê-la visto durante a competição. Olá, Ana, disse chefe Isabela com um sorriso caloroso. Finalmente posso me apresentar oficialmente. Ana estava completamente perdida. Desculpe, chefe Isabela, mas eu não me lembro de termos nos conhecido durante a competição. Claro que se lembra, riu a chefe. Você me conhece como Carla Ribeiro, a confeiteira. O mundo de Ana desabou. Carla Ribeiro, uma das participantes que ela havia escolhido como assistente na final, uma das poucas pessoas que a trataram com respeito desde o início, era na verdade Isabela Montenegro, uma das chefes mais conceituadas do país. Não é possível, murmurou Ana, tentando processar a informação. Durante toda a competição, explicou o chefe Isabela, eu estava observando como cada participante se comportava. Observei a arrogância de alguns, o desrespeito de outros, e sua humildade, generosidade e talento genuíno. Ana lembrou-se de todas as conversas que tivera com Carla, todos os momentos em que dividiram técnicas e receitas, todas as vezes que trabalharam juntas. A chefe mais famosa do país havia sido sua parceira e amiga durante toda a jornada. Você me escolheu como assistente na final não por estratégia, mas porque genuinamente gostava de trabalhar comigo, continuou o chefe Isabela. Isso diz muito sobre seu caráter.
O público no estúdio e os participantes estavam em choque total. Ricardo, que havia tratado Ana com tanto desdém no início, estava pálido. Beatriz parecia querer desaparecer. Diego, que havia feito tantos comentários maldosos, não conseguia olhar para Ana. Ana, disse chefe Isabela, além dos prêmios oficiais da competição, eu gostaria de fazer uma oferta pessoal. Você gostaria de ser head chef do meu novo restaurante em São Paulo? Ana não conseguia falar. Head chef do restaurante de Isabela Montenegro. Era mais do que ela jamais havia sonhado. Eu não sei o que dizer, gaguejou Ana. Diga sim, riu chefe Isabela. Você tem talento, dedicação e, mais importante, tem coração. É exatamente o tipo de pessoa que quero liderando minha cozinha. Ana olhou para a plateia, para os outros participantes, para as câmeras. Alguns meses atrás, ela era apenas uma garçonete com um sonho aparentemente impossível. Agora, estava sendo oferecida a oportunidade de comandar a cozinha de um dos restaurantes mais prestigiosos do país. Sim, disse ela, finalmente encontrando a voz. Sim, eu aceito. O estúdio explodiu em aplausos novamente. Ana abraçou o chefe Isabela, depois Gustavo, depois todos os outros finalistas. Até Ricardo e Beatriz a cumprimentaram com sinceridade, reconhecendo finalmente seu mérito. Mas a noite de surpresas ainda não havia terminado. Ana, disse Gustavo, temos mais uma surpresa para você. Uma pessoa surgiu dos bastidores e Ana quase desmaiou. Era o chefe Mário, seu chefe do restaurante Palazzo. Chefe Mário, o que o senhor está fazendo aqui? Vim te ver ganhar, disse o italiano com lágrimas nos olhos. Sempre soube que você tinha talento para chegar longe. E trouxe algumas pessoas que queriam te dar os parabéns. Mais pessoas surgiram dos bastidores. Seus colegas garçons do Palazzo, Dona Helena, a cliente regular que sempre pedia suas recomendações, e até alguns dos cozinheiros que haviam ensinado técnicas básicas. Nós assistimos a todos os episódios, disse um dos garçons. Ficamos orgulhosos de trabalhar com você. Dona Helena, disse Ana, abraçando a senhora, não acredito que a senhora está aqui. Minha querida, respondeu Dona Helena, eu sempre soube que você era especial. A forma como você falava sobre comida, a paixão nos seus olhos, eu sabia que um dia você seria chefe. Ana estava completamente emocionada. Ver essas pessoas que fizeram parte da sua jornada ali, celebrando com ela, foi mais gratificante do que qualquer prêmio. Após todas as surpresas e emoções, Ana finalmente teve um momento para processar tudo o que havia acontecido. Ela havia ganhado R$100 mil, uma bolsa de estudos em uma escola francesa e, mais importante, o emprego dos seus sonhos. Mas quando chegou em casa naquela noite, a primeira coisa que fez foi ligar para sua avó no interior. Vó, é a Ana. Minha netinha. Vi você na televisão. Não parei de chorar. Vó, eu consegui. Consegui realizar meu sonho. Eu sempre soube que você conseguiria, minha filha. Você tem o domingo. E mais importante, você tem um coração bom. Ana conversou com a avó por mais de 2 horas, contando cada detalhe da competição, cada emoção vivida. Era para ela que Ana havia cozinhado durante toda a competição, era para honrar os ensinamentos daquela mulher simples que ensinara que comida feita com amor sempre toca o coração das pessoas. 3 meses depois, Ana estava na cozinha do novo restaurante de chefe Isabela, comandando uma equipe de 15 cozinheiros. O restaurante Raízes, nome escolhido em homenagem ao prato que Ana preparara na semifinal, se tornou um dos mais concorridos de São Paulo. Ana nunca se esqueceu de suas origens. Uma vez por semana, oferecia um menu especial com pratos populares elevados à alta gastronomia, sempre a preços acessíveis. Era sua forma de democratizar a boa comida e mostrar que não existe receita superior ou inferior, apenas receitas feitas com mais ou menos amor. Ricardo Monteiro procurou Ana algumas semanas após a final. Ana, preciso te pedir desculpas, disse ele. A forma como te tratei no início foi imperdoável. Ricardo, isso já passou, respondeu Ana. Todos nós erramos às vezes. Não passou. Eu te julguei pela sua profissão, pela sua aparência, pelo seu histórico. Fui preconceituoso e arrogante. Você me ensinou uma lição de humildade que eu nunca vou esquecer. O importante é que aprendemos uns com os outros, disse Ana. Se quiser, tem uma vaga de sous-chefe aqui no Raízes. Ricardo aceitou a oferta e se tornou um dos melhores funcionários do restaurante, leal a Ana e sempre disposto a aprender. Beatriz também mudou sua postura.
Ela procurou Ana meses depois para contar que havia repensado sua abordagem na cozinha, tratando todos os seus funcionários com mais respeito independente da posição hierárquica. O programa virou fenômeno nacional. A história da garçonete que venceu chefes renomados inspirou milhares de pessoas a perseguirem seus sonhos, independente das suas origens ou profissões atuais. Ana começou a receber cartas de pessoas do país inteiro, contando suas próprias histórias de superação. Garçons que estavam estudando culinária, cozinheiros de pequenos restaurantes que sonhavam em abrir seus próprios negócios, jovens de periferia que viam na gastronomia uma oportunidade de mudança de vida. Chefe Ana, dizia uma das cartas, eu sou garçom em um restaurante no interior da Bahia e sempre sonhei em ser chefe. Depois de ver sua história, me inscreve em um curso de culinária. Obrigado por mostrar que é possível. Essas cartas tocavam o coração de Ana mais do que qualquer reconhecimento profissional. Ela havia se tornado um símbolo de que talento e dedicação não têm classe social, que sonhos podem se realizar independente de onde você nasceu ou qual sua profissão atual. Um ano após a vitória, Ana abriu seu próprio restaurante, Casa da Ana, um lugar acolhedor onde servia comida sofisticada com preços justos. O cardápio era uma celebração da culinária brasileira, com técnicas francesas aplicadas a ingredientes nacionais. O restaurante se tornou um sucesso imediato. Críticos gastronômicos elogiaram a autenticidade emocional da comida de Ana. Revistas especializadas destacaram sua capacidade de tocar o coração através do paladar. Mas o maior orgulho de Ana era ver, toda semana, pessoas simples jantando no seu restaurante. Famílias que economizavam para ter uma experiência gastronômica especial, jovens casais comemorando aniversários, avós levando netos para conhecer a comida da chefe que virou famosa. Minha comida tem que emocionar, dizia Ana em entrevistas. Não adianta ser tecnicamente perfeita se não toca o coração de quem come. Aprendi isso com minha avó, comida é amor servido no prato. 5 anos depois da competição, Ana havia se tornado uma das chefes mais respeitadas do país. Tinha 3 restaurantes, 2 livros de culinária publicados e um programa de televisão onde ensinava receitas acessíveis para o público geral. Mas ela nunca perdeu a simplicidade. Todos os domingos, fechava os restaurantes e cozinhava para moradores de rua no centro de São Paulo. Era sua forma de retribuir tudo o que a vida havia lhe dado. Eu nunca me esqueço de onde vim, dizia Ana. E nunca vou me esquecer de que a verdadeira grandeza de um chefe não está nos prêmios que ele ganha, mas nas pessoas que ele alimenta. Em uma entrevista recente, um jornalista perguntou a Ana qual havia sido o momento mais importante da sua carreira. Foi quando percebi que eu podia usar minha história para inspirar outras pessoas, respondeu ela. Quando entendi que minha vitória não era só minha, mas de todos que são subestimados por sua origem, profissão ou aparência. E se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando agora, qual seria? Ana sorriu, lembrando-se da garçonete assustada que um dia entrou naquele estúdio de televisão. Acredite no seu talento, mesmo quando ninguém mais acreditar. Trabalhe duro, estude sempre, mas nunca perca sua essência. E lembre-se, não importa onde você nasceu ou qual sua profissão atual. Se você tem um sonho e está disposto a lutar por ele, nada pode te parar. Ah, e mais uma coisa, acrescentou Ana com um sorriso travesso. Nunca subestime uma garçonete. Ela pode te surpreender. A história de Ana Silva se tornou lenda na gastronomia brasileira. Não apenas pela sua técnica impecável ou pelos pratos inovadores, mas pelo exemplo de humildade, generosidade e determinação que ela representava. Ela provou que talento não tem classe social, que sonhos não têm prazo de validade, e que às vezes a pessoa mais improvável pode se tornar a mais inspiradora. E toda vez que uma garçonete, um garçom, um cozinheiro de pequeno restaurante ou qualquer pessoa comum decide perseguir o sonho de se tornar chefe, a história de Ana Silva está lá para lembrar que é possível, sim, chegar longe. Porque no final das contas, como Ana sempre dizia, a melhor receita é aquela temperada com sonhos, dedicação e muito amor. O sanduíche é genial. Você levou um prato cotidiano à categoria de alta gastronomia sem perder sua essência. Ah, e mais uma coisa. Nunca subestime uma garçonete. Ela pode te surpreender.